Boa noite, irmãos. Quer dizer que é bom ver você, bom estar aqui com você. E a minha oração, de fato, é que a gente ouça o que o Senhor tem para nos dizer, que a gente esteja atento à voz dEle. E a oração que eu convido você a fazer, junto comigo, é que a nossa alma silencie. A gente anda muito barulhento, né? A gente anda pensando em muitas coisas, incomodado com muitas coisas. A gente está preocupado quando tem barulho lá fora, por exemplo, tiros, a gente se incomoda porque está aqui dentro. Mas às vezes a gente está aqui dentro, mas está com a cabeça lá fora. Então a gente precisa de fato confiar que as nossas vidas estão nas mãos do Eterno, do Criador. E se Ele nos trouxe aqui, é porque Ele está cuidando de nós mais uma vez. E que você escute não o que você quer, mas o que você precisa. Então vamos orar, pedir a Deus que nos traga um coração humilde, um coração que esteja disposto a ouvir, a mudar, a tomar decisões. Então vamos orar, feche seus olhos em silêncio, fale com o Pai do seu jeito. Se é a primeira vez que você entra numa igreja, não se incomode. Deus conhece o seu coração, então por mais que você não saiba que palavras usar, seja sincero dentro do seu coração, e o Espírito Santo que sonda a nossa vida sabe exatamente o que queremos dizer. Fale com Ele. Maravilhoso, bom Deus, nós estamos aqui, alguns certamente porque já estão engajados em Teu reino, ouviram Tua voz, já estão envolvidos, têm por prática e hábito vir à Tua casa. Outros entram aqui pela primeira vez, alguns repetem aquilo que chamamos de visita. Alguns vieram para cá porque foram convidados, talvez alguns tenham entrado em suas cabeças por decisão própria, mas basta um pouquinho de caminhada contigo que a gente percebe que nada em nossa vida acontece por acaso. O Senhor dirige, o Senhor conduz, e o Senhor nos ama tanto, por mais que muitas vezes a gente não dê valor a isso e nem diga isso. Mas o Senhor nos ama tanto que o Senhor nos coloca em momentos que são essenciais para nós, muitas vezes nem percebemos. Acabamos de cantar 3 músicas, por exemplo, que têm melodias. Talvez o nosso intuito seja gravar as letras, gravar a melodia, mas nem percebemos, Pai, como palavras tão bonitas, certamente baseadas em Tua palavra, alcançam o nosso coração, não por elas mesmas, mas porque Teu Santo Espírito fala a nós, e essas palavras já encontraram lugar em nosso coração, trouxeram calma, paciência, trouxeram resposta, mas nada se compara ao privilégio que temos de meditar em Tua palavra e de ouvir Tua doce voz. Nós vamos ler uma história muito conhecida, Senhor, a história do filho pródigo. Talvez a gente tenha dentro da nossa cabeça lições prontas para ensinar para os outros a respeito do filho pródigo. Mas talvez a gente não consiga se perceber, muitas vezes, nos erros cometidos pelo filho pródigo. Talvez a gente não consiga se perceber como objeto de Teu amor, como pessoas que precisam de Tua graça. Portanto, nós pedimos ao Senhor um coração humilde, Pai, para que ouvimos a Tua palavra, a gente não ressache, a gente não empurre para o lado, não pense nos outros, mas para que a gente ouça com atenção e diga: obrigado, Senhor, por Tua palavra.
que o nosso coração esteja agradecido por tudo aquilo que o Senhor há de colocar diante de nós. E que a gente possa ter uma vida de fato diferente, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos manda praticar. E assim possamos experimentar todos os dias o privilégio de termos um relacionamento contigo. Que hoje seja uma noite de incentivo para aqueles que já têm esse relacionamento. Que hoje à noite seja uma noite de compromisso para aqueles que não têm. Que hoje à noite seja uma noite de recomeço para aqueles que estão frustrados e decepcionados com muitas coisas. Que seja uma noite especial, não pela data, não pelo pregador, não pela instituição, não pela estrutura, mas seja uma noite de encontros contigo. É o nosso desejo. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Como eu falei na oração, nós vamos ler hoje o texto de Lucas 15. Na verdade, nós vamos ler 3 versículos apenas. Lucas 15 fala da parábola do filho pródigo. Nós vamos começar hoje uma série que chama Independência e Morte. Falei no domingo passado, quando anunciei, na próxima quinta-feira nós temos o dia 7 de setembro, né? 7 de setembro é um dia muito marcante para nós, porque lembra de quê? Isso, que aconteceu em que ano? Rapaz, o pessoal é bom de história mesmo, né? Essa é uma pergunta, se você fizesse, eu não responderia. Então eu, como bom inteligente, procurei o pastor Google, né? Ele sabe das coisas, né? Bem, tá óbvio que ser independente não tem nada a ver com o cristianismo, né? Se você já caminhou um pouquinho no cristianismo, você já descobriu que independência significa caminhar longe de Cristo. E como disse o texto de Provérbios 14, 12, há caminhos que parecem certos, mas que afinal são caminhos que levam para a morte. Então é isso que queremos dizer. Existem decisões que a gente toma, que são caminhos que a gente segue e que no final acabam levando para a morte. Quando tomamos essas decisões, nem sempre percebemos isso. Então toda esta série está num único texto, Lucas, capítulo 15. Nós vamos lê-lo em partes, né? E hoje nós vamos ler os versículos de 11 a 13. O texto está projetado aqui à frente, nosso interesse, então, é olhar o texto a partir da morte. Pode passar? Quem está na projeção? Isso. Não, pode voltar, sem pressa agora, isso. Nós vamos falar a partir da ótica do individualismo, né? Vamos pensar o que é individualismo, como o filho pródigo é individualista. Vamos nos perguntar, somos individualistas? Como é que nos tornamos individualistas, né? Então eu quero que você responda, você é alguém individualista? O que você acha? Você pensa nisso? Você tem caminhado assim? Vamos avaliar quais são as consequências disso. Às vezes algumas podem ser óbvias, outras nem tanto. A constatação é simples, se caminhamos como individualistas, caminhamos para a morte. Mas como é que a gente resolve isso? Quais são as decisões que temos que tomar para não sermos individualistas? Vamos então ler juntos agora o texto. Tcharam, isso. Vamos ler juntos? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Muito bem, essa é uma história muito conhecida, né? Muito conhecida. Então, vamos apenas contextualizar. Obrigado. Hoje eu tenho poder. O filho, como eu tenho poder, já cheguei no desafio, viu? Acabou. O filho mais novo aqui é uma história muito conhecida. Jesus está falando num contexto específico de 3 parábolas.
Então ele fala a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e essa poderia ser a parábola do filho perdido. Mas, na verdade, muita gente interpreta essa parábola como, na verdade, a parábola do pai amoroso. Nós temos um filho, na verdade não temos um só filho, nós temos 2 filhos muito complicados dentro de casa. E o detalhe é o seguinte, não há nenhum filho entre os 2 que seja aquele filho, o filho muito bom. Se a gente então se encaixa como um dos filhos da parábola, não tem jeito. Nós temos algum dos problemas que os filhos têm. Então, a questão é avaliar se nós temos os problemas relativos ao filho mais novo ou problemas relativos ao filho mais velho. Teremos um sermão específico sobre o filho mais velho. Mas aqui no contexto, a gente tem um pai com 2 filhos, e o filho mais novo decide pedir a sua parte na herança. O filho quer ir embora. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar, qual é o problema do filho ir embora? A gente cria os filhos, na verdade, para os filhos irem embora. Tem pai que está pedindo a Deus para o filho ir embora. Ele já tem 35 anos, não toma rumo na vida, né? E o pai está assim, ó Deus, leva esse moleque embora, que ele case, que ele arrume um jeito na vida. Então, na verdade, nós criamos os nossos filhos para ir embora. Falei alguma bobagem? Não. Nós criamos os nossos filhos para ir embora. Às vezes a nossa leitura da parábola do filho pródigo é assim, o filho foi embora. Mas até aí não tem problema nenhum. O problema, irmãos, é que esse filho, para ir embora, ele não simplesmente vai embora. Ele pede a sua herança. E aí entra o detalhe que é importante, porque se esse filho simplesmente pega a sua trouxa de roupa, né, faz aquele nozinho, bota uma vara, né, e põe nas costas e vai embora, a gente diria que o filho é doido porque partiu para conhecer o mundo sem nada. Mas esse filho não é doido, ele é ganancioso. Esse filho ele tem estratégias que são muito difíceis da gente entender como um filho que recebeu todo o amor do pai. Por que eu estou falando isso? Quando esse filho pede a sua parte da herança, vale lembrar que ele tem uma parte, ele tem, vamos dizer assim, os 25%, porque 50% pertence ao pai, mas naquela época não era bem assim, o pai morria, então metade para o filho mais velho, metade para o filho mais novo. Então quando ele pede a metade dele, ele está dizendo que o pai e o filho mais velho vão viver com a outra metade. Então, se a gente contextualizasse, é assim, na minha casa, eu construí a casa em cima do meu pai, e aí é como se eu dissesse para o meu pai, quando o senhor morrer, essa casa de baixo vai ser minha, né? Assim, por uso e fruto, né? Uso capião, o nome que você queira dar. Tomei por herança, tomei posse, qualquer coisa. O meu irmão já tem o território dele lá, já recebeu a parte da herança, mas eu estou falando sério. Então eu poderia dizer para meu pai, já pensando que algum dia o senhor encontrará com o Senhor, face a face, isso será uma bênção, e que esta casa vale X mil reais, o senhor poderia me antecipar a minha parte. Então significa colocar a casa à venda. Então se a casa vale 100 mil reais, ele me dá 50 mil, e aí eu já uso em vida, né? Assim, ele vai vendo, vai ser uma bênção para ele, porque ele já vai ver o poder da herança dele, né? Há 2 formas de pensar isso. Só que quando eu estou dizendo venda a casa, eu estou dizendo para ele assim, olha, pouco me importa se o senhor está vivo ou se o senhor está morto, o que me interessa mesmo é o que o senhor tem. É aí que se encontra o problema da parábola. Porque é um filho que não tem sentimento algum pelo pai. Nós somos cuidados pelos nossos pais, mas a vida faz uma curva, às vezes grande, e o que acontece é que os filhos, em determinado momento da vida, precisam cuidar dos seus pais. Quando esse filho pede a parte da herança para ir embora, ele está dizendo para o pai, não quero mais saber de ti, pouco me importa se o senhor vai usar fralda ou vai morrer paraplégico. Eu vou embora, vou curtir a minha vida, está aqui, acabou, foi bom até hoje, o Senhor me criou, eu agora tomo decisão daqui para frente. É muito interessante para mim me perguntar que
esse filho não pergunta para o pai a opinião do pai, dizendo assim: pai, eu tenho uma ideia, parece louca, mas eu tenho uma ideia. Então imagine que seu filho chegasse em casa com uma ideia mirabolante, ele quer empreender num negócio. Então ele precisa, para empreender nesse negócio, da parte da herança dele, que talvez seja de direito dele. E aí, se esse filho pródigo, na verdade, né, e aí ele não seria pródigo, porque o significado de pródigo é gastador, se esse filho pegasse o dinheiro e investisse talvez num grande negócio, se tornasse um grande empresário e multiplicasse o que recebeu do pai, para muita gente ele seria um filho muito bem visto. Este é o detalhe. Só que na verdade esse filho, diz o texto, ele pega a parte do pai, preste bastante atenção nisso, versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha. Então, o que acontece? O pai, no final do versículo 12, reparte sua propriedade. Então, o pai pega lá, não tem dinheiro vivo, né? Então ele reparte a propriedade, ele dá prejuízo para o pai, porque o pai tem animais. Isso fica claro porque o filho mais velho está cuidando de animais no final do texto. Então ele parte a propriedade, certamente perde pasto, perde terreno de plantação, bota os animais todos para cá, aquele filho coloca à venda, ou o próprio pai põe à venda, pega o dinheiro, dá para o filho, e o filho está dentro da casa do pai, hein? E aí o filho começa a pensar: o que eu vou fazer com o dinheiro, o que eu vou fazer com o dinheiro, o que eu vou fazer com o dinheiro. E aí ele decide viajar, mas esse filho não decide investir, ele não pensa em fazer faculdade, ele quer gastar. E o texto diz claramente que ele gasta irresponsavelmente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é individualismo. O individualismo é marcado por alguém que pensa pouco ou não tem nenhuma preocupação com o outro. Então, se eu tivesse que escolher entre eu e você, se eu sou individualista, eu escolheria eu, sem pensar duas vezes. Existe um ditado, né, colocado na boca de gente lá fora, não na nossa. Porque quando a farinha é pouca, a gente prepara o nosso pirão primeiro. Alguns nem sabem o que é pirão, nunca comeram, mas sabem o ditado. Nós percebemos então que esse jovem, né, esse filho mais novo, ele é individualista por algumas coisas. Primeiro, ele não leva em consideração o sentimento do pai. Vamos pensar o que o seu pai sentiria se você dissesse para ele: eu quero a minha parte da herança e vou me embora. Eu fico pensando se os meus filhos dissessem isso, mas não no contexto de estão indo casar, não no contexto de estão indo trabalhar, mas no mesmo contexto aqui, dizendo para mim que eles apenas querem aquilo que eu vou deixar para eles de herança. E se eles confiarem nisso, eles estão perdidos. Mas imagine que eles tenham essa loucura de: pai, eu quero a minha parte na herança. Certamente eu teria a coragem de tentar movê-los desse sentimento. Eu diria: não façam isso, vocês vão fazer bobagem. Vocês vão quebrar a cara, eu conheço um pouco da vida, vocês vão sofrer, vocês vão passar necessidade. Um filho que presta atenção, ouviria o argumento do pai e diria assim: tudo bem, pai, vou pensar nisso, vou conversar com alguém. Mas esse filho não dá a mínima para o pai. Então a primeira coisa que nós precisamos perceber nesse filho como individualista é que ele não tem sentimento com relação ao que o pai pensa. Tanto faz. Se o pai quer que ele vá embora, se o pai quer que fique, ele não está interessado na opinião do pai. Certamente ele já tem um plano na cabeça. Sabe aquela pessoa que vem conversar com você, mas ela já tem um plano, ela pergunta a sua opinião, mas na verdade ela só quer o seu voto sim? Ela já vem conversar com você, mas na verdade se você disser: olha, eu acho que não é bem assim, tudo bem, ela vira as costas e vai conversar com outra pessoa, e ela acaba fazendo aquilo que ela quer. O segundo traço é o egoísmo, né? Ele elimina parte da propriedade do pai e ele vai gastar com ele. Durante toda a vida, o pai gastou tudo que tinha com sua família. Mas naquele momento, ele pega parte do dinheiro que ele não teve muito trabalho de construir, e ele pega parte do dinheiro e gasta com ele.
Todo individualista tem, então, essa característica de prepotência e arrogância. Filhos que dizem, eu cuido da minha vida e não interessa mais o que o Senhor pensa sobre isso. Muitos pais sofrem com filhos assim. Estou falando aqui, né? Muitas vezes o seu filho já pode ter dito isso. Você deu um conselho para ele, meu filho, não faça isso. Meu filho, não se afaste do Evangelho. Meu filho, você tomou essa decisão, isso é um absurdo. E talvez o seu filho não tenha dito com todas as letras, pai, não estou nem aí, mas talvez ele tenha feito aquela cara de paisagem famosa, tomou uma decisão que é completamente contrária ao que você pensa. Você pode falar com ele 1000 vezes e ele não muda de opinião. Pergunto a você, pai, sofre ou não sofre? Muito. Porque uma coisa que eu aprendi quando pai é que a gente não quer que os nossos filhos sofram. Eu sou completamente apaixonado pelos meus filhos. E ser pai de menina me ensinou uma coisa interessante, né? Eu não comprei nenhuma arma para colocar em casa pensando no casamento dela. Mas, como alguns pais fazem piada, né? Ah, eu já comprei isso, comprei aquilo e tal. Mas tem uma coisa que me faz sofrer já hoje. O miserável pecador que pode fazer o coração da minha filha sofrer. E eu estou falando sério. Um dia eu virei para minha filha e disse assim, minha filha, eu não tenho nenhuma dificuldade, porque por causa das brincadeiras ela foi perguntar, né, se eu tinha alguma coisa contra. Eu falei assim, eu não tenho nada contra, mas ai daquele... Escrevi Mateus 23, acrescentei um versículo. Ai daquele que fizer você sofrer, minha filha. Porque papai cuida de você como joia preciosa. Então a minha oração é que quem decida no coração e precisa ter muito discernimento de Deus para tomar a decisão de se envolver com você, né? Precisa dizer, eu ouvi, Deus escreveu na parede, mene, mene, tekel, parsim. Coisa desse tipo. Então, pai quer o bem dos filhos. E eu digo isso sem exceção. Pai quer o bem dos filhos. Eu não estou aqui pensando nos pais que abandonam filhos. Eu não estou pensando nisso, porque isso não é a regra. A maioria dos pais, prestem bem atenção nisso, a maioria dos pais quer sim o bem dos filhos. Se você comparar a quantidade de processos de abandonos, é infinitamente menor da quantidade dos pais que cuidam bem dos seus filhos. Há muitos, e milhares e milhões de pais que cuidam bem dos seus filhos e querem os seus filhos bem, mas às vezes os filhos são prepotentes e arrogantes. Eles receberam um pouco de ensino, ou cresceram um pouquinho, eles olham para os pais porque, irmãos, eu agora estou sofrendo um fenômeno que eu jamais pensei que ia sofrer. Eu sou da época que não tinha computador, e o computador começou a aparecer. Olha que coisa interessante, eu tenho 37 anos, irmãos. Quando eu comecei a trabalhar, o controle era num papel, uns cartõezinhos assim. Aí apareceu um negócio chamado 186. Rapaz, era um negócio impressionante. Alguns nem sabem o que é isso. Ele evoluiu para 286, depois evoluiu para 386. Quando chegou em 586, ele parecia que decolava. Era um negócio fantástico. E aí eu sou da geração que comecei a mexer no computador, e a minha mãe tinha um medo terrível, e tem até hoje, de mexer no computador, porque a noção que ela tem é que qualquer tecla que ela aperte, o mundo é destruído. Mas eu não estou brincando, eu falo assim, mãe, a senhora vai lá naquela pasta, meu filho, mas e o medo de estragar esse negócio aqui? Eu falei, mãe, não é assim. Até quando a senhora apertar o delete, ele vai perguntar assim, você tem certeza? Aí ela falava para mim, mas e se ele não perguntar? Mas vai perguntar. E aí o detalhe é que agora eu tenho filhos que são completamente digitais, que mexem em Wi-Fi, que sabem senha, sabem número de canais, sabem o que acontece, estão antenados com tudo. E de vez em quando, eu me sinto como meu pai lá atrás, jamais pensei que eu ia sentir isso,
E aí eu fiz uma coisa que para mim foi extremamente veloz. E eles dizem: pai, o senhor está muito devagar. Eu falei: ah, miserável. Eu jamais falei isso para o seu avô e jamais falei mesmo. Então os nossos filhos, eles vão crescendo e eles vão conseguindo determinado número de informação, e as pessoas, às vezes no mundo, vão dizendo para eles que dentro de casa os pais são quadrados, que os pais são atrasados, que os pais são tudo. E aí eles começam a olhar os pais de forma diferente. Eles começam a olhar o pai do coleguinha que deixa tudo como o melhor pai. Então ele começa a dizer em casa assim: pai, por que que o coleguinha leva o brinquedo para a escola e eu não posso levar? E eu digo assim: meu filho, a regra é clara. Não pode. Se o outro pai faz, eu não sei por que ele faz. Mas você acha que ele se contenta com essa explicação? Ele diz: mas por que o senhor não deixa? Eu disse: mas porque está errado. Mas por que que ele faz? Eu falei: não sei. Mas ele faz. Mas esse filho se volta contra nós. E a pergunta que eu me fiz é assim: como é que alguém fica individualista na vida? É engraçado que a psicologia, ela tem uma resposta que acerta para tudo quanto é lado. E você vai entender isso. A psicologia diz que há duas formas de um ser humano se tornar individualista. Foi criado de forma muito mimada. Se eu perguntasse para você que se você criou o seu filho de forma mimada, você vai dizer que não, isso é óbvio, né? Mas quando a gente compara a criação que deu, a gente diz assim: ai, que criança mimada, né? Tem criança que pede: eu quero Coca-Cola. Antes dela pedir, já tem alguém oferecendo, e ela vai recebendo. Porque ela recebe tudo, ela acha que o mundo tem um eixo, né? E o eixo é ela. O umbigo dela, na verdade, né? Ela acha que ela está deitada e o mundo está rodando porque ela existe. Então ela tem dificuldade de ter limites. Ela chega na escola, o professor diz: silêncio. O que é que ela faz? Não dá silêncio. Porque em casa, pai e mãe gritam. Mas ela não ouve, porque em casa ela manda. Ela grita muito mais alto do que os pais. Então ela recebe muita coisa e os pais não dão o limite, não cortam, né? E não vão dizendo: para, não é isso, você perdeu, tal. Ou então, agora é o outro lado da moeda. Essa criança sofreu muito. Então, ao invés de ser mimada, ela não teve pai nem mãe que dessem atenção. Ela aprendeu a sobreviver. E porque ela aprendeu a sobreviver, sabe aquela criança que já tem 5 anos, mas ela tem a malandragem de um moleque de 17? Eu fui num projeto social de boxe, fui participar porque estou ajudando lá, e eu vi os menininhos assim, de 6 anos, que subiam em muros de 4 metros, e eu fiquei pensando: gente, eu nunca fiz isso. Eu fiquei pensando como é que o menino fazia, e eu perguntei para o professor: cara, esses meninos são muito espertos, são muito animados, os meninos faziam movimentos, palavras, eles eram tão articulados, de gingado, assim, numa malandragem de ser. E aí eu virei para o professor assim: mas por que esses meninos são assim? Ele disse assim: cara, o pai dele está preso, a mãe tem 11 filhos, não dá atenção, e esse menino está aí, ó, ele aprendeu a se virar na rua. Ele arruma coisa, vai no sinal, joga um limão, pede um dinheiro, vai lá, compra pão para ele mesmo, ele vai na casa de um, come, ele vai na casa do outro, mas ele tem casa e diz assim: de vez em quando eu acho que ele volta para casa, cara, senão ele dorme na avó, dorme na tia e tal. Falei: mas a mãe não pergunta? Ele disse: não. A mãe sabe que ele está aqui? Ele disse: não. Então, criança, sim, aprendeu a viver o seu próprio mundo. Ela é individualista, porque não tem nenhum pai, nenhuma mãe para dizer assim: meu filho, vem para casa, entra, está sereno, bota o casaco. Então, ele aprendeu a não sentir frio, a não sentir calor, ele aprendeu a se virar, a se esconder, a fugir de polícia, a arrumar dinheiro na rua. Ele aprendeu que usar álcool esquenta quando está frio, ele vai entrando nos submundos. Sabe aquele mundo que a gente protege os nossos filhos? Ele vai entrando, porque ele aprendeu. Então, ou a gente se torna individualista porque recebeu muito, ou a gente se torna individualista porque não recebeu nada.
E aí existe um fenômeno muito interessante. Individualista casa com quem? Há uma coisa importante para a gente pensar. Primeiro, diz a psicologia, pode ser com alguém que tem o mesmo perfil. Então ele olha assim, uma pessoa que depende muito dele, estou fora, não quero, não vai dar certo, então ele procura alguém individualista. Ele tem a sua conta, ela tem a sua conta, ele tem a sua vida, ela tem a sua vida, ele tem seus amigos, ela tem os amigos dela, e assim eles vivem muito bem no individualismo, cada um na sua. De vez em quando eles se unem com o interesse individual de fazer coisas que são comuns aos dois e que interessam aos dois. Se não interessa, tudo bem. E aí eles se permitem coisas do tipo assim, tá bem para você ter relacionamento sexual só comigo? Não, eu queria outra. Ele arruma outra, e aí vai 2, 3, 4, 5. Eles têm relacionamentos abertos, inclusivos e qualquer outra coisa do tipo. Por quê? Porque o que interessa é a vontade dele. Ele procura alguém assim. Mas há um outro tipo de pessoa. Ele procura alguém que seja dependente dele. Por quê? Porque ele, como alguém individualista, ele precisa de alguém que o sirva. Na verdade, ele não quer casar com alguém que seja alguém que caminha ao lado. Ele quer alguém que procure fazer o que lhe interessa. Então ele diz, por favor, prato, almoço, está pronto? Jantar? Ele quer alguém que esteja dentro de casa. Sim, está pronto. Tá bom. Não está pronta? As crianças estão prontas para sairmos? Vamos embora? Ele está pronto, esperando que a serva, ou o servo, já tenha feito tudo dentro de casa. Então ele se sente no direito, ou ela, sendo no direito de entrar em casa, passar o dedo nos móveis. Não está bom? Porque na verdade a outra pessoa que está do lado é um criado. É engraçado que a gente não gosta muito de individualismo, né? Pensando em futebol, sem falar nome de time algum. A gente não gosta de jogador individualista. Aquele cara que pega a bola, passa por todo mundo, mesmo que tenha outros 5 jogadores livres, prontos para meter o gol, mas ele quer driblar todo mundo e fazer um gol olímpico de qualquer jeito, de bicicleta. Ele quer fazer um golaço e ele não toca para ninguém. O que a torcida diz? Ninguém aprova. A torcida grita, vai, porque percebe que o time foi prejudicado. Mas o interessante é que quando nós somos os jogadores, nem sempre a gente vai, Nós entramos e temos atitudes individualistas, continuamos sozinhos e fazemos as coisas do nosso jeito. O problema também é que a sociedade incentiva o individualismo. Embora a gente critique o jogador que é individualista, a sociedade incentiva. E como é que a sociedade incentiva? Quando ela diz assim, você é um indivíduo, você tem direito, você escolhe, ninguém pode ir contra a sua vontade. Aí um dia, chega o filho com um cabelo horroroso em casa. Parece um papagaio. E aí o pai diz para ele, meu filho, não arruma emprego assim, você não vai conseguir arrumar emprego, meu filho. Você parece qualquer coisa, menos um ser humano. O que o filho diz? Pai, mas é assim que eu quero. E quem cortou o cabelo dele disse, tá maneiro, tá bonito, tá legal. Então, como indivíduo, ele foi incentivado. Então, ninguém pode ir contra a opinião dele. Bem, já pensamos como chegamos a ser individualistas, já falamos como o filho pródigo foi individualista, e a pergunta que eu me faço é, como é que a gente deixa de ser individualista e qual o impacto disso com o cristianismo? Há alguns impactos. O primeiro, vamos pensar no nosso relacionamento com as pessoas. Quando a gente é individualista, a gente começa a ter dificuldade em se misturar com gente. E eu quero falar uma coisa bem primordial que você precisa prestar bastante atenção. Se você anda vivendo a sua vida com Deus, pensando no seu relacionamento com Deus, mas você não tem se envolvido com gente, você tem um quê de individualismo que você precisa parar para pensar. Por que eu estou dizendo isso? Tiago diz que nós não podemos
nos relacionar com Deus, a quem nós não vemos, se nós não nos relacionamos com pessoas a quem nós vemos. Eu estou falando de relacionamento, mas na verdade a palavra diz amor. João também fala sobre isso, né? Então Tiago fala na perspectiva das obras, João fala na perspectiva do amor de relacionamento mesmo. Então qual é o problema? Nós dizemos que amamos a Deus, mas nós não nos envolvemos com pessoas. Como é que é envolver pessoas? É quando as pessoas passam a fazer parte do meu dia a dia, dos meus projetos de vida. Então eu tenho determinados projetos que não lidam com coisas. Coisas são, eu vou fazer uma televisão, vou comprar isso, ou vou fazer uma apresentação tal, eu vou pintar o chão, ou vou pintar a parede, eu vou colocar... E são coisas. Mas no meu projeto precisa ser assim, com quantas pessoas eu vou me envolver? Porque o Evangelho de Jesus necessita, de forma prioritária, de um envolvimento com pessoas. Então, eu preciso me perguntar se eu estou me envolvendo com gente. Se eu sou individualista, o que interessa é a minha vontade, o que eu vou fazer do meu dia, como é que vai ser a minha semana, e muitas vezes as pessoas vão querer chamar você para projetos que envolvem outras pessoas, e você vai dizer a frase clássica do nosso tempo: não tenho tempo. Porque, na verdade, todo o seu tempo foi voltado para aquilo que é a sua agenda. Ah, irmãos, como é importante a gente colocar na agenda um tempo com outras pessoas. Quem é discipulador já aprendeu que tem que fazer isso. E quando a gente aprende a fazer isso, a gente aprende que é legal fazer isso, é importante fazer isso. Mas nem sempre é essa a percepção. Às vezes a gente é individualista e se acha como não individualista, mas às vezes a gente é individualista. Mas há uma outra consequência que é ainda mais grave, é que quando nós somos individualistas, nós vamos nos afastando das pessoas e, consequentemente, nós vamos nos afastando do Pai como o filho da parábola. E aí está o ponto principal quando falamos da morte vindo do individualismo. A gente, na vida, vai tomando decisões, irmãos. Todos nós tomamos. Um dia, você chegou em casa e disse: eu vou fazer prova para tal. E fez. Um dia você disse: eu vou fazer o concurso para tal, e fez. Passou ou não, você foi tomando decisões. Você disse: eu vou namorar fulano, ou vou namorar fulano, e você vai tomando decisões, vou casar, vou mudar de estado, tal, tal, tal. O problema é que para muitas dessas decisões, primeiro, nós não perguntamos Deus, não estávamos interessados em sua vontade. Ou às vezes perguntamos porque nos ensinaram que era para perguntar, mas a pergunta que eu faço para você é: ouviu a resposta ou não? E a maioria das vezes as pessoas dizem assim: não, eu ouvi, as coisas deram certo. Então nós deduzimos que quando as coisas dão certo, elas são a resposta de Deus. Imagine então o filho pródigo. Ele pediu, o pai deu, logo é de Deus. Se a gente não conhecesse o resto da história, a gente diria que aquele menino tem um pai maravilhoso. Um pai que dá tudo que o filho pede, maravilhoso. Mas a gente sabe o resto da história. Então a gente percebe que esse individualismo desse filho aqui o levou à morte, o levou à dificuldade, o levou a uma condição muito ruim. E sem querer adiantar, mas lembrando, né, esse filho ele vai arrumar um trabalho fora. Depois nesse trabalho ele está cuidando de porco, e ele está olhando para a comida que o porco come, dizendo assim: cara, tem coisa melhor que isso. E olhando para a comida do porco, que no nosso tempo é lavagem, mas naquela época se chamava alfarroba, ele olha para aquele negócio e diz assim: estratégia, vou trabalhar com meu pai, lá pelo menos eu não vou comer aquilo que os porcos comem. Então quando ele está no fundo do poço, ele lembra do pai. Esse filho não está interessado no pai, e muitas vezes nós agimos assim, quando não oramos, ou quando oramos buscando de Deus aquilo que a gente quer. Existem duas opções, irmãos, para nos tornarmos filhos de Deus individualistas. Ou quando recebemos tudo de Deus, a nossa vida deslancha. E a gente começa a se olhar como sou filho abençoado do Pai. Tudo que eu peço, o Pai me dá.
Eu estou assim com o Pai, tenho um relacionamento profundo com o Pai, e a gente vai começando a se encher desse orgulho, dessa vaidade, e a gente vai caminhando e começando a tomar decisões, supondo que o Pai continua caminhando com a gente. Só que a gente não consegue perceber que o Pai ficou lá atrás, nós continuamos caminhando sozinhos. Mas há um outro detalhe, às vezes a nossa vida é marcada pelo sofrimento, e aí a gente aprendeu a se virar sozinho. Seja sincero, se a gente aprendeu a se virar sozinho, o quanto se precisa de Deus? Se no seu maior momento de dificuldade você não conhecia Deus, você não tinha conhecimento nenhum, ninguém falou sobre Deus, você não sabia orar, você se virou, arrumou dali, puxou daqui, né? Puxou o lençol aqui, vendeu o almoço, comeu a janta e fez tudo isso, e nada disso teve a mão de Deus na sua visão. Como é que agora você se submete a esse Deus? E aí, irmãos, eis a grande questão do nosso tempo. Nós, às vezes, vamos até esse Deus, mas nós não estamos preocupados com o que Ele quer para nós. Nós temos um projeto de vida. E aí a frase, né? Até ouvi isso hoje na classe dos jovens. Que a gente tem sonhos, né? E Deus está aí para realmente fazer os nossos sonhos serem realidade. O Fernandinho foi muito feliz quando escreveu a música Teus Sonhos. Sabe por quê? Quando ele diz que os teus sonhos são maiores do que os meus, ele diz de fato que Deus tem planos, mas ele também coloca uma realidade que às vezes a gente descarta. Eu também tenho planos. A questão é se eu pego os meus planos e submeto a Deus e continuo fazendo os meus planos, ou eu digo assim, Senhor, me apresente teus planos e eu coloco os meus de lado. Às vezes a gente quer fazer uma mistura, eu pego os meus planos, misturo metade dos meus, metade dos de Deus, e vou fazendo essa mistura. Mas a frase do Fernandinho, e aí eu confesso que é muito difícil para mim cantar essa frase, é quando ele diz, minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Seja sincero. Quem aqui não tem vontade, irmãos? Será que a gente canta e realmente entende o que acabou de cantar, dizendo assim, Senhor, eu não tenho vontade. Ele diz, a minha vontade, nem tenho mais, já deixei para trás. E quando a gente estava cantando, eu falei assim para mim, né? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. A minha vontade eu ainda não deixei. E estou sendo sincero, irmãos. Porque existem planos que eu tenho, vontades que eu tenho, coisas que eu tenho sonho de fazer, de realizar, de concretizar, sonhos que são meus. Deus nunca pediu para que eu os abandonasse, pelo menos ainda. Mas eles ainda que estão dentro de mim. Mas a questão é que muitas vezes eu posso querer levar esses planos adiante e para isso eu preciso da ajuda de Deus. No caso, o filho precisa do dinheiro do pai. E às vezes o que você está procurando em Deus é apenas uma resposta, uma bênção. E quando Deus te dá isso, sabe o que acontece? Você vai embora, gasta tudo, porque no fundo o que você queria era fazer a sua vontade. E é duro perceber isso, muito duro. Quando é que a gente começa a perceber isso? Em Adão e Eva. Irmãos, eu fico fascinado em pensar no jardim do Éden. Está vivendo lá um homem e uma mulher, eles não precisam de nada, nem de roupa, eles não sentem frio nem calor. Eles têm comida orgânica, natural, sem agrotóxico, tudo funciona perfeitamente. Todo dia, 5 horas da tarde, aparece o Criador. Ele diz assim, vim tomar um chá. Senta com eles, conversa, pergunta como foi o dia. Foi bem, Senhor, maravilha, hoje vimos nascer os bichinhos, hoje comemos isso, experimentamos o sabor dessas frutas, ainda não conseguimos nos deliciar com as centenas de frutas que o Senhor criou, e frutos, é muita coisa para comer, Senhor, e todo dia acontecia isso, todo dia na viração do dia, de 5 para as 6 da tarde, Deus ia lá tomar um chá com Adão. Só que um dia ele falou assim, pô cara, que vida monótona essa nossa, né mulher? E para completar, apareceu um tentador que disse assim, olha,
a vida de vocês pode dar um up. Pode ser muito mais disso que vocês têm vivido. Querem experimentar? Vocês vão ser igual a Ele, não menos que Ele. Vocês não precisam dele, vocês podem tomar as decisões sozinhos, vocês podem ser o próprio Deus. A tentação é essa, irmãos. Isso é o Satanás dizendo ao nosso coração: você pode fazer as coisas sozinho. E aí o que o homem e a mulher fizeram? A gente sabe o resto da história. Eles foram lá, comeram, tomaram a decisão sozinha, e a gente sofre as consequências. Mas a questão é, o que Jesus fez com tudo isso, irmãos? Enquanto a gente decide o tempo todo ir contra Deus e fazer as coisas sem conhecer a vontade de Deus, Deus vem o tempo todo ao nosso lado e nos mostrando que Ele quer caminhar conosco. Jesus então veio para viver conosco, e Jesus disse assim: eu não quero chamar vocês de servos, eu quero chamar vocês de amigos. Vocês não precisam caminhar sozinhos, eu quero caminhar com vocês. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a última palavra dele para os discípulos foi assim: eu vou estar com vocês todos os dias, vocês nunca precisarão andar sozinhos. Mas sabe qual é o problema até hoje? Nós continuamos a fazer as coisas sozinhos. Eu quero desafiar você a pensar no seu dia a dia. Se você acorda de manhã e diz assim: Senhor, eu coloco o meu dia diante do Senhor, eu só quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu só vou falar as palavras que o Senhor quer que eu diga. Só vão passar na minha cabeça os pensamentos que o Senhor quer que eu tenha. Na verdade não é assim. A gente toma decisões sem pedir a opinião de Deus, ou quando pede, dizer: Senhor, abençoa o que eu fiz, para justificar as coisas que estão acontecendo. E aí, irmãos, para concluir, eu quero lembrar uma história da minha vida. Quando eu era menor do que sou, pequenininho, eu entrei na escola com 6 anos de idade. E aí fui estudar numa escola municipal, sempre estudei em escola municipal, chamada José Pansetti. E eu tinha um orgulho de ir para a escola com a minha mãe. Minha mãe ia de mão dada, a gente ia, uma coisa maravilhosa, assim, de mão dada, balançando, cantando, tempo bom. E aí a gente faz 7, 8 anos e a gente começa a ter distância. Porque tinha os meninos, lembra daquele menino que eu falei de 5 anos? Tinha os meninos que chegavam na escola de bicicleta, outros chegavam de ônibus, e eu chegava de mão dada com a minha mãe. E aí um dia eu comecei a dizer para minha mãe assim: mãe, não vai na escola não. E ela disse: por que, meu filho? Eu disse: ah, mãe, eu acho que já bastou a idade, eu já estou na idade de sozinho, mas mãe não é mole, né? E aí a minha mãe me dizia que eu estava sozinho, só que ela ia andando, se escondendo atrás dos postes, né? E eu fingia que estava sozinho. Ela ficava feliz e eu também. E ela ia andando, às vezes quando eu olhava para trás, ela entrava numa loja, se escondia e estava lá. E foi andando. Quando eu entrei no ginásio, né, 5ª série, eu já ia para a escola sozinho, me sentia um homem. Eu tinha 10 para 11 anos, achava que o mundo era só meu. Olhando para trás hoje, eu percebo que bobagem. A gente passa a ter vergonha do pai e da mãe, sabe por quê? Pela opinião dos outros. Os colegas dizem assim: cara, você vai ficar a vida toda andando com sua mãe, menininho da mamãe. E a gente não gosta, na minha época, de pagar mico, nem ser zoado por ninguém. E a gente vai começando a se afastar das coisas que são importantes e relevantes, porque na verdade nos interessa muito a aprovação das pessoas lá fora. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Será que você anda se afastando de Deus porque você tem medo do que as pessoas pensam lá fora? Será que alguém já te chamou de rato de igreja? Ventríloco de pastor? Será que alguém já te chamou de mané por confiar em Deus? Será que alguém já zombou da sua fé?
Será que realmente você tem orgulho de confiar em Deus ou isso parece uma crendice muito difícil de ser levada? A pergunta é: por que queremos soltar a mão do Pai? Por que queremos? Quando eu olho para a minha história e percebo por que eu soltei a mão da minha mãe, é porque na verdade eu tinha muita vergonha das pessoas rirem de mim porque eu estava caminhando de mão dada com elas. Eu achava que eu já tinha idade para isso. Mas a pergunta é: você decidiu também soltar a mão do Pai? E aí, irmãos, o que é mais legal é que por mais que a gente tente soltar a mão do Pai, o Pai sempre está com a mão estendida, pronto a estender, a segurar a nossa mão. E aí, o convite que Ele faz para você nesta noite, para mim, para você, é: não caminhe sozinho. Não precisa me pedir bênçãos para que você se sinta abençoado. Não precisa pedir o que eu tenho para que você seja feliz. É só querer caminhar comigo. E aí o desafio prático para nós é simples. Durante essa semana, desenvolva atitudes que demonstrem maior dependência de Deus. Mas como é que a gente faz isso? Pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com relação a um assunto que está no seu coração? Mas não tome nenhuma decisão sem ter a plena convicção de que Deus respondeu sim ou não. Mesmo que as pessoas cheguem ao seu lado e perguntem uma opinião, perguntem qual é a sua decisão, mesmo que elas falem alguma coisa, você diga: eu não ouvi a orientação de Deus a respeito disso. Há um tempo atrás eu tomei a decisão e contei isso uma vez que eu fui pregar num culto de aniversário dos adolescentes lá da igreja de Genópolis. Parece mais fácil para o pastor pedir a orientação de Deus, mas não é. Talvez as minhas tentações sejam diferentes que a sua, mas elas existem. E aí, pastor recebe convite para pregar em tudo quanto é lugar. E de um tempo para cá, eu comecei a anotar as datas e dizer para as pessoas: eu vou confirmar para você depois. E aí o meu desejo de confirmar depois é assumir o compromisso de orar por aquela data e fazer uma pergunta para Deus que eu acho que é muito difícil todos os pastores fazerem, que é assim: Senhor, é para pregar naquele lugar ou não? Porque quando alguém me convida para pregar, parece óbvio que Deus quer que eu vá, que a resposta óbvia seja sim. E eu aprendi assim: será que é isso? Porque muitas vezes eu posso dizer sim, porque na verdade quem está dizendo sim é a vaidade lá no fundo do coração do Fábio, que está dizendo assim: aê, hein, recebeu mais um convite, hein? Puxa, de vários lugares. Olha quantas pessoas te convidaram para ser pastor de outras igrejas. Olha, como é que você está crescendo, isso é um bom sinal, diz a vaidade do Fábio. E aí um dia, eu neguei um convite e liguei para a pessoa e disse: olha, eu estou negando o convite. E a pessoa disse: mas por que, pastor? Nós podemos mudar a data. E eu disse: olha, depois de muito orar, eu não senti vontade de Deus, resposta de Deus, para pregar neste movimento. O que você acha que a pessoa do outro lado me disse? Ela riu e disse: isso não é sério. Eu disse: está vendo? Foi por isso que Deus falou para eu não ir. Exatamente por isso. Infelizmente eu não vou pregar neste lugar. Nunca mais fui convidado e acho que fui cortado. Definitivamente. Mas foi o dia que eu mais senti alívio ao desligar um telefone. Desliguei o telefone e disse assim: rapaz, Senhor, só estava certo mesmo. E por experiência, irmãos, dizer não quando Deus diz, diga não, é interessante. Deus nunca pediu para que a gente caminhasse sozinho, a gente é que tenta. Então eu quero que você assuma um compromisso com você. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Eu quero convidar você então a orar nesse sentido agora. Lembrar que oração faz parte da aplicação quando ouvimos a palavra de Deus. Pergunte-se: você tem caminhado sozinho algumas vezes?
Existem decisões que você tem tomado, você tem dúvida se vem de Deus? Será que você não tem tomado decisões sozinho? Pergunte para Deus. E assuma um compromisso. Senhor, eu prometo que a partir de hoje eu não vou tomar mais decisões sem ouvir a tua voz. Assuma um compromisso com Ele. Dê um passo. Do contrário, você é um filho mais novo que está esperando apenas a hora para dizer: pai, eu quero a minha parte na herança. Está na hora de eu ir embora. Vamos falar com o Pai então em silêncio. Fale com Ele. Abra seu coração. Pai, às vezes nós somos tentados a buscar o Senhor porque temos interesse. Estamos preocupados na concretização de nossos sonhos, ou da forma com que levaremos a vida. Pensamos, na verdade, em nós mesmos, não nos projetos do Senhor. Percebemos isso tanto no filho que foi chamado de pródigo, como também na história do jovem rico que lemos nesta noite. Dois homens que, interessados em seus próprios projetos, foram até o Senhor com interesse. Porque, na verdade, o que lhes interessava mesmo era a vida deles como indivíduos. Os planos deles não eram menores do que os planos do Senhor. Para eles, os planos deles eram os melhores, os maiores, os que deveriam ser colocados em execução. Às vezes a gente fala assim com o Senhor. Às vezes a gente se coloca diante do Senhor dizendo exatamente o que precisa. Às vezes parece que nós temos a clara noção de nós mesmos e dizemos: Senhor, eu preciso disso ou daquilo. Temos resposta pronta. Mas quando nos falta a humildade é porque somos prepotentes. E se somos prepotentes e arrogantes, há um grande indício de que somos individualistas. Que tanto pensamos pouco ou nada nos outros, e na verdade também agiremos assim no relacionamento contigo. Mas se lemos isso nesta noite, não é simplesmente para que a gente seja alertado do que está fazendo, mas é para fazer diferente. Nós temos uma postura, às vezes, complicada de ser e de fazer as coisas. Por mais que a gente saiba o que é certo, talvez a gente continue fazendo aquilo que é errado. Durante essa semana, não tenho dúvida de que baterão à nossa porta muitas decisões a serem tomadas. E o Senhor fará isso porque o Senhor quer que a gente coloque em prática o que a gente acabou de ouvir. Mas muitas vezes pode ser que o nosso posicionamento seja a indiferença, seja a omissão, ou seja, tomar decisões que nos interessem. Pai, o que pedimos é que não esteja apenas claro aquilo que somos, mas quem o Senhor quer que nós sejamos. Nós não podemos ser egoístas, nem individualistas. Precisamos do Senhor, e isso não pode ser apenas um discurso. Que todos os dias, a primeira coisa que a gente faça, seja perguntar a tua opinião. Que a gente não assuma começar nenhum dia sem elevar os nossos olhos aos céus e dizer ao Senhor: muito obrigado pela vida que nos deu. Que a gente não assuma nenhum dia a sair de casa sem ter falado contigo bom dia. Que a gente não assuma tomar decisões sem ouvir a tua voz. Às vezes nós estamos confusos, e isso pode estar acontecendo com muita gente aqui,
Nos sentimos perdidos, desorientados, com vida sem sentido. Mas isso tudo é só sintoma de que estamos longe de Ti. Mas o Senhor, nesta noite, como tantas outras noites, nos lembra de que o Senhor quer caminhar conosco. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a colocar em prática e a não tomarmos decisões sozinhos. Que não saia da nossa boca palavras do tipo, eu quero, eu preciso. Mas que a gente diga, como cantou na poesia da música, que a nossa vontade já é coisa do passado. Que a nossa vida agora é fazer Tua vontade. Mas como isso é desafiador, Pai. Porque libertar-nos de todas as nossas vontades é de fato algo muito profundo. Queremos chegar à sublimidade apontada pelo Senhor Jesus ao dizer que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Mas reconhecemos que isso não é fácil para nós. Ajuda-nos, Pai. Que o Senhor nos oriente ao tomarmos compromisso agora com o Senhor. Que isso não aconteça por impulso nem por emocionalismo, mas por orientação de Teu Espírito. Em nome de Jesus oramos.